a Gabi Pinheiro, sejam muito bem-vindos ao meu canal. E o assunto de hoje é sobre um tema que a gente está produzindo e consumindo muito nesse momento, que é conteúdo. Hoje, no dia que eu estou gravando esse vídeo, nós estamos em quarentena devido ao coronavírus e por conta da recomendação de ficar em casa, as pessoas passaram a produzir mais conteúdos para a internet. Então são várias lives, post no blog, post no Facebook, vídeo no YouTube e em todas as redes sociais que se possa imaginar. E mesmo com essa alta de produção de conteúdo, ainda tem muita gente, principalmente as empresas, que não sabem o que postar. Estão com essa dificuldade de qual foto colocar no feed, de qual post colocar no blog, de qual forma se comunicar com o seu cliente. Produzir conteúdo não é algo fácil, eu sei, mas também não é um bicho de 7 cabeças. E por isso, nesse vídeo eu convidei uma amiga, a Fiamma Souza. Ela é advogada, tem 2 Instagrams, um pessoal e um profissional. Ela tem blog, tem página no Facebook, para compartilharmos quais são as técnicas que a gente usa para produzir conteúdo para nossas redes sociais. Afinal, eu trabalho na associação comercial e tenho aqui o canal, o blog, tenho outras tarefas e ela tem um escritório que, por sinal, nesse mês de abril completou 1 ano, então ela também precisa administrar o tempo para produzir esses conteúdos. Oi, Fiamma, seja muito bem-vinda novamente ao meu canal e eu já vou te perguntando, o que você está achando dessa quantidade de conteúdo que está sendo produzido agora na quarentena? Oi gente, oi Gabi, obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui mais uma vez no seu canal conversando com você e principalmente conversando sobre um tema que eu gosto tanto, que é a produção de conteúdo. E nesse momento, mais do que nunca, a gente precisa falar sobre isso, né? Sobre a produção de conteúdo e como fazer isso, como fazer de forma real mesmo. E a gente tem visto que nesse momento agora a internet está sendo um refúgio para muitas pessoas e os produtores de conteúdo, né, os influenciadores digitais, eles estão se destacando e eu fico muito feliz por isso. Quanto mais conteúdo tem, conteúdo de valor principalmente, mais a gente se informa, mais a gente se diverte. E nesse momento de isolamento social, a gente tem percebido como que algumas profissões que antes foram tão desvalorizadas, como os artistas mesmo, que sempre ficaram no segundo plano, são essenciais para a nossa sanidade, para a nossa saúde mental. Peças de teatro que estão sendo apresentadas, cantores que estão fazendo live, enfim, tudo isso tem nos tirado dessa realidade ruim, né, que estamos vivendo e nos trazendo um pouco de alegria, de felicidade. E eu acho que isso é muito importante. E quem está aqui atrás das câmeras, quem está tentando produzir, está fazendo um trabalho muito bom. É muito difícil a gente esquecer o que está acontecendo, vestir um personagem e levar algo bom para as pessoas. E quem é influenciador digital nesse momento e está tentando fazer isso, está fazendo um trabalho muito bem feito, porque está divertindo alguém. Por mais que a pessoa não esteja no seu melhor momento, ela está tentando fazer que esse seja o melhor momento para alguém. E eu vejo muitos comentários sobre o número de lives que tem sido gravada, que é muito, que tá todo mundo tentando fazer mais e mais e mais. E eu acho que a gente deveria reclamar se não estivessem acontecendo lives, porque a live tem uma finalidade, que é de entreter, que é de divertir, que é de te tirar desse momento fechado, obscuro, ruim e te trazer para um mundo melhor, para uma coisa melhor, para uma realidade diferente. Então eu fico muito feliz e eu queria parabenizar todo mundo que está se esforçando, que está indo além, que está tentando fazer mais e melhor, ainda que esse não seja um momento tão tranquilo para trabalhar. Que bacana! Nós temos rotinas totalmente diferentes, mas o ponto em comum é que a todo momento a gente tem que ficar pensando, né? O que vai entrar no Instagram, o que vai entrar no blog, eu no meu caso, quais vídeos que eu vou colocar aqui no YouTube. E eu quero saber como que você se organiza para produzir esse conteúdo, para ter as ideias do que postar. Sobre organização de posts, tudo isso pra mim envolve muito planejamento. As pessoas às vezes me perguntam, nossa, como que você dá conta de tudo? Como que dá conta do escritório? Como que dá conta de
arrumar casa, de fazer comida, de ser presidente da OAB, de ser secretária da associação. Como que você faz tudo isso? E é planejamento. Pra mim, sem planejamento, sem uma agenda, sem conseguir visualizar o que eu tenho que fazer naquele dia, quais são as minhas prioridades, eu não funciono. Então, para produção de conteúdo, eu sigo essa mesma regrinha do planejamento. Eu tenho uma planilha, que eu até disponibilizei no meu kit de prospecção de clientes, que é a planilha de produção de conteúdo, né? Que ela é dividida em semanas e todo domingo, normalmente, que é o dia mais tranquilo para mim, mas para cada pessoa vai ser um dia, eu organizo quais os conteúdos que eu quero ver nas minhas redes sociais. E como que eu consigo movimentar, né? Como que eu consigo colocar posts em todas essas redes sociais, porque eu tenho o Facebook do escritório, eu tenho o Instagram do escritório, eu tenho o meu Instagram, eu tenho o blog, Jus Brasil, LinkedIn, enfim, são várias redes sociais e todas elas sempre estão movimentadas. E é uma questão de planejamento mesmo. E sempre que eu faço um post, que eu estudo para fazer um post, esse post ele toma diferentes formas. Ele se adequa a cada rede social. Se eu escrever ele muito grande, porque ele iria para o Jus Brasil, eu faço o resumo dele para que ele vá para o Instagram depois. E assim vai seguindo para todas as redes sociais. Cada rede social tem um público diferente que vai gostar mais de determinada forma de apresentação. Por exemplo, no YouTube são vídeos, no Instagram a gente já vai mais com post, com foto, com legenda. Então a gente precisa primeiro entender isso para depois conseguir fazer um planejamento de conteúdo bem coeso, bem coerente. Eu sugiro que vocês separem um dia da semana. Nesse dia da semana, escrevam tudo que é prioridade na semana. Se tem que falar nessa semana sobre moda, se tem que falar sobre estudo, se tem que falar sobre rotina, enfim, o que vai ter que falar nessa semana, você vai escrever numa folha, no domingo, escreve tudo que você quer que esteja lá. E aí, no domingo mesmo, você já vai fazer essa distribuição. Segunda-feira vai ser tal conteúdo em tal rede, terça-feira vai ser tal conteúdo em tal rede. E aí fica bem fácil de visualizar. E outra coisa que eu acho importante a gente comentar agora é que você não precisa se cobrar tanto e nem ficar triste se naquele dia, naquela hora, você não conseguiu postar aquele tipo de conteúdo. Porque quando você consegue visualizar, se hoje não deu tempo de fazer, se hoje não consegui fazer, eu coloco para amanhã. Se amanhã não deu, eu coloco para outro dia. O importante é que você saiba que você tem que fazer e que em algum momento você faça. É muito ruim quando a gente tem que falar sobre uma coisa, que a gente tem uma ideia sensacional e a gente não sabe encaixar essa ideia ou esquece essa ideia e aí depois você vê essa mesma ideia num outro post, numa outra pessoa fazendo e dando super certo e dá um sentimento muito ruim. Então, poder ter escrito, deixar anotado é bem importante. Que bacana! Eu começo a planejar os meus conteúdos na sexta-feira anterior. E uma das coisas que eu fiz foi definir 3 temas, que são os temas que eu abordo, tanto aqui no YouTube, quanto no Instagram e no blog, que são moda, empreendedorismo e lifestyle. E uma das coisas que eu fiz também foi definir nos dias da semana quais conteúdos que vão entrar. Então, por exemplo, toda segunda-feira eu costumo colocar um post sobre empreendedorismo, sobre finanças, tudo relacionado ali nesses temas. Já na quarta-feira eu gosto de colocar algo sobre moda, sobre beleza. E às sextas-feiras eu coloco algo sobre viagem, dica de livro, dica de filme. E dessa forma eu consigo também me planejar e planejar o que eu vou postar. E aí eu começo a criar os conteúdos a partir desses 3 temas, né, desses 3 eixos. Eu já compartilhei lá no meu Instagram que eu tenho vários blocos de nota. E tem um site que se chama Trello, onde eu tenho uma pasta só de ideias de pauta. E aí eu vou jogando todas as ideias dele. Tudo. Eu abro essa pasta e vou ver quais ideias que eu coloquei ali e o que eu posso encaixar naquela semana. E eu também sempre penso, na semana anterior, o que eu publiquei, o que eu posso...
qual tema que eu posso fazer conexão com o outro. Então, dessa forma que eu costumo planejar os meus conteúdos. Mas agora, Fiamma, me conta, quando dá o famoso bloqueio criativo, o que você faz? Falar sobre bloqueio criativo é muito legal, porque a gente pensa que criatividade é uma coisa que simplesmente surge, que você não precisa fazer nada e ela vai descer sobre você. Mas não é assim. Você precisa estar sempre atento, olhar as coisas com outros olhos, buscar conteúdo diferente, estudar coisas diferentes, porque são simples insights que vão te trazer ideias criativas. Eu fico sempre com um bloco de notas do meu celular aberto pra quando eu olho para aquela coisa e penso, gente, post, eu consegui anotar essa ideia. E é isso que vai me trazer criatividade. Outra coisa que me tira desse bloqueio criativo é seguir perfis de conteúdos diferentes do meu. Conversar com pessoas de áreas diferentes da minha. Ler livros sobre temas diferentes dos meus. Porque a gente se fecha numa bolha e essa bolha vai sempre produzir coisas como você, vai sempre falar de coisas que você fala. Então você precisa sair disso para conseguir ser mais criativa, para conseguir ser mais aberta, né? Mas o bloqueio criativo bate também, de vez em quando. Você só precisa ter formas de sair dele. E quando bate o bloqueio criativo para mim, é a hora que eu percebo que eu tenho que descansar. Porque quando minha mente está descansada, quando eu estou relaxada, as coisas fluem melhor. E se eu cheguei no bloqueio criativo, é porque eu estava na produção em massa, de só fazer e não parar para pensar no que eu estou fazendo. E eu acho muito importante a gente ter esse momento de fuga, esse descanso, para a gente entender que o mais legal nosso é ser humano, não ser uma máquina. Porque a gente pode pegar simplesmente no Google ideias de produção de conteúdo e ir fazendo essas ideias. O difícil é você mesmo criar essas ideias, ter essas ideias. A nossa parte criativa é sensacional e a gente precisa investir nisso. E pra gente investir nisso, a gente tem que estar descansado, tem que estar relaxado, tem que estar numa vibe boa. E a gente precisa descansar para estar assim. Se a gente fosse máquina, a gente só produziria. Mas nós não somos e a gente precisa respeitar isso. Então, o bloqueio criativo, ele pode nos prender muito, mas ele também pode ser um aviso para que a gente olhe para a nossa vida, para o que a gente está vivendo e para o que a gente está fazendo de uma forma diferente. E eu, além de ter esse site, né, o Trello, e ter os vários bloquinhos espalhados pela casa, principalmente um do lado da minha cama, eu gosto muito de consumir outros blogs, de consumir revista, assistir filme, ler bastante e ler sobre vários assuntos, não só os assuntos que eu falo. Gosto também de ficar passando pelo Pinterest, eles soltam vários relatórios bem interessantes sobre marketing, sobre tendência e que dá para aplicar assim várias coisas em vários temas que eu abordo aqui. Fiamma, você viu que eu fiz uma pesquisa nos meus stories sobre esse assunto, falei pro pessoal que a gente ia gravar esse vídeo juntas, mas que eu queria a colaboração deles aí com alguns temas. E uma das perguntas que eu fiz foi sobre nicho, e agora eu queria te propor uma coisa, da gente dar 6 dicas, eu dou 3 e você dá 3, sobre conteúdos que o pessoal pode fazer dentro do nicho que eles disseram. O que você acha? Adorei a ideia, Gabi. Quais são os 3 primeiros nichos? Até peguei meu computador porque são várias dicas de conteúdos e para eu não esquecer nenhum. Vamos lá, o primeiro nicho é sobre moda. A minha primeira dica de conteúdo é você falar sobre as tendências e como utilizar elas no dia a dia, né? Trazer para a vida real. A minha segunda dica de conteúdo no nicho de moda é falar sobre como conservar as peças. Uma calça jeans precisa ser lavada muitas vezes? Uma blusa de lurex, como que eu cuido dela? Uma jaqueta de couro, como que eu faço para o couro não desgastar? Então esse é um tema aí que dá para você explorar bastante. E a minha terceira dica é customização em peças, né? Então transformar um vestido em uma saia, às vezes tem aquela peça
que tá vários anos no guarda-roupa, que você não consegue utilizar e aí dá uma nova cara pra ela. Então esse assunto também de customização é muito bacana. E você, Fiamma, quais são as suas dicas do nicho de moda? Então, pro nicho da moda, dicas de conteúdo. Vou puxar pra minha área, tá, gente? Peças essenciais de uma jovem advogada. Ó, primeira dica aí, hein? Podem fazer esse conteúdo e me marcar porque eu quero assistir. Então, o segundo, lojas com produtos, com peças baratinhas aí da sua região. É bom a gente falar sobre a região porque a gente precisa valorizar o comércio local. E essa já é uma excelente oportunidade para que essas lojas te vejam, te reconheçam como influenciadora e quem sabe rola uma parceria. A terceira dica vai ser maquiagem fácil de fazer. Eu acho que a gente fala muito de moda, roupa, assim, e às vezes a gente esquece um pouquinho de maquiagem. E a gente fala de muitos estilos para roupa e poucos estilos para maquiagens. Eu, por exemplo, sou super basiquinha para maquiagem e eu adoraria que alguém fizesse uma coisa bem basiquinha, bem simplesinha pra gente poder usar. O segundo nicho é a alimentação saudável e as minhas dicas de conteúdo são alimentos que podem ser substituídos por outros mais saudáveis. A segunda dica é que eu já fiz nessa quarentena, que é dicas de como reutilizar as cascas dos alimentos, né? Então dá pra fazer com a casca da abobrinha, com a casca da batata, então abordar isso também é bem interessante. E a terceira dica é falar sobre alimentos que eu posso comprar no supermercado e que vão me render mais de 3 receitas. E você, Fiamma, quais são as dicas de conteúdo pro nicho de alimentação saudável? Dica de conteúdo para alimentação saudável, pro nicho de alimentação saudável. Eu acho que a primeira de todas, receita. Passem receitas. Por exemplo, receita para café da manhã saudável. Ótimo, aí dá uma receitinha lá. Segunda dica, quais são os alimentos da estação? Eu acho isso muito bacana e que para falar sobre alimentação saudável a gente precisa inserir isso de quem tá, do que tá na época de ser consumida. E o terceiro, pegar a mesma coisa, a mesma dica que eu dei pra moda, comércios da sua região que vendem orgânicos ou que tem alguma parceria legal com produtores locais e falar sobre eles. E essa também é uma excelente oportunidade para você fazer parcerias. Outro nicho que apareceu foi o comércio de doces. E nele você pode falar sobre as diferenças do doce light, do doce diet, doce sem lactose, mostrando que o público encontra esses tipos de doce no seu estabelecimento. A segunda dica de conteúdo é mostrar os novos doces que estão saindo aí no mercado, um novo Kit Kat, um novo Kinder Ovo, uma nova bala, um novo pirulito, um novo chiclete. O pessoal gosta de saber disso e gosta de experimentar também. E a terceira dica é você postar receitas utilizando os doces, os alimentos que tem dentro do seu estabelecimento. 3 dicas para comércio de doce. Gente, doce é excelente, é muito bom e a foto vai chamar mais atenção provavelmente do que o conteúdo em si. Então invistam em fotos bonitas. Primeiro de tudo, tenha um perfil sedutor, sabe? Sabe aquele bolo de cenoura com cobertura de chocolate escorrendo? Esse aí. E primeiro de tudo, receita também. Mostra o passo a passo, sabe? Mostra um bastidor. Se você tem uma loja de doce, provavelmente você tem um carinho, um cuidado com aquela produção de conteúdo. Então, mostra o seu bastidor, mostra para o seu cliente o que você está fazendo, quais são os princípios e os valores que você emprega dentro da sua empresa, dentro do seu comércio e que pode agregar alguma coisa no seu produto. Então, mostra que não é simplesmente um doce, mostra que tem uma história por trás. Então, a primeira dica é mostrar bastidor. Segunda dica, reação dos clientes, aquele feedback, sabe? O que o cliente achou quando comeu, ele te deu um retorno e nisso a gente precisa focar nesse contato, nesse relacionamento, que algumas vezes os comerciantes se esquecem disso. Eles focam tanto no produto e esquecem de quem está recebendo, que é o cliente, e que é a peça fundamental de toda a produção. Então, tenta postar sobre feedback, o que seu cliente achou, como que ele está
reagindo a isso, porque quando a gente fala de doce, a gente tem muito uma memória da nossa infância, né? Então, será que alguém comeu e lembrou da casa da avó? Será que alguém comeu e lembrou de festinhas da escola? Enfim, tenta puxar para esse lado mais da emoção, que eu acho que vai dar super certo. Terceira dica, vou focar na parceria, gente, porque eu acredito que a gente não é concorrente, nós somos pessoas que estão querendo evoluir juntos, sabe? E quando a gente junta tudo isso, a gente começa a ter a admiração dos outros. Então, a minha terceira dica vai ser essa de parceria. Busque comércios locais para que você possa fazer parcerias. Se tem uma lojinha de festa e você tem uma lojinha de doce, chama a pessoa para fazer umas fotos divertidas, manda um docinho para a pessoa para que ela possa produzir uma festinha. Tenta focar nessa parte da parceria, principalmente com comércios locais. Então, as 3 dicas. Na pesquisa que eu fiz nos stories, apareceram